Tudo bem até aí? Vamos para a próxima. A próxima questão, então, é uma questão de termodinâmica, tá? A sétima questão da prova. Então, vamos lá. Acompanhe comigo. Questão 20. Em um dia de primavera, em um laboratório de ciências, um gás que se comporta como um gás ideal é mantido confinado em um recipiente de volume constante. Dentro do recipiente, a pressão é de 1 atm e a temperatura é de 13 graus Celsius. Deixa eu já ir anotando isso. A temperatura, pressão. A pressão na situação 1 é de 1 atm, a temperatura é de 13 graus Celsius e num recipiente de volume constante. Ah, tá, isso é importante. Então, nós temos um volume 1. Só que esse volume 1 vai ser o mesmo do volume 2, porque o volume será constante. Tá? Beleza, é isso que a gente tem para as condições do gás inicialmente. Certo. Nessas condições, o laboratorista fecha o laboratório e vai para casa. Ao retornar no dia seguinte, o ambiente está mais aquecido e o mesmo gás se encontra a uma temperatura de 26 graus Celsius. Então, agora, a gente tem uma temperatura na situação 2 de 26 graus Celsius. Tá? Quanto que vale a pressão no interior do recipiente? Se a pressão estava 1 atm, agora provavelmente vai estar diferente, porque mudou a temperatura, os volumes são os mesmos. Então, essa é uma questão sobre gases ideais, onde a gente vai ter que aplicar a lei geral dos gases ideais. Meu, vocês não sabem o quão importante é o like de vocês aqui para o canal, porque isso ajuda muito o canal a ganhar relevância aqui na plataforma do YouTube e eu entregar cada vez mais conteúdos de muita qualidade e de muito valor para vocês. Beleza? Não se esqueçam do like de jeito nenhum, ativem o sininho, se inscrevam no canal e a gente vai se vendo aí. Um gás ideal, ele é caracterizado por sua pressão, na qual ele está submetido, pelo volume que ele ocupa e pela temperatura que ele se encontra. Tá? Esses três valores, essas três grandezas, são chamadas grandezas de estado de um gás ideal, as grandezas fundamentais de estado de um gás ideal, são passíveis de medida, né? Então a gente tem equipamentos que medem pressão, equipamentos que medem volume, equipamentos que medem temperatura. E a lei geral dos gases ideais nos diz que o produto pressão vezes volume dividido pela temperatura é sempre o mesmo resultado, é sempre o mesmo número para um mesmo gás considerado ideal, que é o caso dessa questão. Então a gente pode pegar pressão vezes volume dividido por temperatura no primeiro dia e igualar com pressão vezes volume dividido por temperatura no segundo dia para esse mesmo gás. Porque, segundo a lei geral dos gases ideais, isso vai ser igual, tá? Isso tem que ser respeitado. Então, é isso que a gente vai escrever aqui. Pressão 1, volume 1, temperatura 1. Temperatura 1. Pressão 2, volume 2, temperatura 2. Tá? Essa é a lei geral dos gases ideais aplicada aqui. Aí, como o recipiente tem volume constante, o volume 1 e o volume no segundo dia, né, no volume 2, é o mesmo. Então, a gente pode cortar dos dois lados. A pressão 1 é de 1 atm. Então, vou colocar aqui, 1 atm. Dividido pela temperatura 1. E aqui do outro lado vai ser a pressão 2 dividido pela temperatura 2. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode utilizar as temperaturas em graus Celsius. Então aqui ó, tá a temperatura 1 em graus Celsius e a temperatura 2 em graus Celsius, 13 e 26 graus Celsius. A gente não pode usar em graus Celsius. Então a temperatura 1, que é 13 graus Celsius, a gente precisa somar com 273 para ter a temperatura em Kelvin. Então isso aqui vai dar 682. 286 de temperatura em Kelvin. Aí a gente bota aqui, 286. A temperatura 2 é de 26 graus Celsius. Então, a gente soma 273 para dar em Kelvin. Isso aqui vai dar 992. 299 Kelvin. É isso. Tá? Então, aqui a gente tem, ó, em Kelvin, essas temperaturas é o 299 que a gente vai botar aqui embaixo. 299. Beleza? Bom, aí agora para calcular a pressão 2, que vai sair em atm, porque se a entrada da pressão foi em atm aqui, o resultado da pressão 2 vai ser na mesma unidade que a gente colocou a pressão aqui do outro lado. Tá? Então vai ser atm. E, justamente, a gente não pode colocar aqui 13 e 26, porque vai dar errado. Tá? Então a gente tem que usar as temperaturas na escala Kelvin. Certo? Aí a gente consegue escrever aqui, ó, por exemplo, a pressão 2 vai ser 299 dividido por 286. É isso que vai acontecer aqui. Tá? 299 dividido por 286. Aí a gente tem que olhar as alternativas antes de fazer a conta. Isso aqui é
maior do que 1 ATM e menor que 2, a gente olha para esse número, ó. Aí a gente pode fazer algumas aproximações e analisar isso aqui. 299 dividido por 286. Isso aqui é maior que 1, né? O número de cima é maior que o de baixo. Então, isso aqui é maior que 1. Maior que 1 atm. A pressão aumentou dentro do recipiente. Então, recipiente com o mesmo volume. Se a temperatura aumentou, a pressão também aumentou, na mesma proporção direta. E se a temperatura aumentou um pouquinho, né, de 286 para 299, a pressão aumentou um pouquinho. Se a pressão era 1 atm, agora vai ser 1, alguma coisinha atm. Tá? É isso que vai ser ali, certo? Então, é maior que 1. Maior que 1 atm. É menor que 2? Sim, isso aqui é menor que 2. É menor que 2 também, porque 299 dividido por 286, 299, se fosse o dobro de 286, isso aqui daria 2. Tá? 299 não é o dobro de 286, é menor, né? Então, isso aqui é um resultado entre 1 e 2. Isso aqui vai dar 1, alguma coisa. Tá? Que a gente nem precisa calcular, porque a alternativa A já nos traz aqui, ó, que é maior que 1 atm e menor que 2 atm. Menor que 2 atm, nem pensar. Não dá igual a 1 atm e também não dá 2. E também não é maior que 2. Se a gente comparar o resultado que a gente vai ter aqui nessa fração com as alternativas, a gente acaba arriscando todas, exceto a A, né? Que é a nossa resposta aqui.